Bom dia, o meu nome é Thalita. As autoras do trabalho são Thalita Florencio, Juliana Vilardo, Maria Cecília Nogueira e Júlia Dantas, todas do Bacharelado em Geografia, orientada pela Mônica Marçal e Núbia Armandi. A pesquisa foi iniciada em novembro de 2020. A pesquisa se trata sobre a avaliação das abordagens em geomorfologia fluvial brasileira e a geografia física crítica, as suas evoluções e tendências. O trabalho ele tem interesse de trazer para as nossas pesquisas básicas em geografia física, em particular na geomorfologia fluvial, a compreensão do papel que a sociedade desempenha na trajetória dos processos responsáveis pelos tipos de rios que temos hoje. Com isso, buscamos compreender de que forma abordar em nossos estudos aspectos que possam revelar as relações sociais e de poder historicamente constituídas no processo de construção da paisagem híbrida associadas às investigações dos rios que desenvolvemos. Ou seja, buscamos qualificar o tal fator antrópico, no sentido de que este possa revelar os seus autores, questões e demandas existentes que impulsionaram como determinante nas alterações históricas e contemporâneas sobre os rios do Brasil. Nesse sentido, identificamos na literatura 3 abordagens que caminham nessa direção. Entretanto, por estarem bastante consolidadas do ponto de vista metodológico em sua área de atuação, e apesar de traçarem caminhos diferentes, identificamos que elas buscam um objetivo em comum, que é o desvendamento das formas através das quais se dão as relações sociais e da natureza, sendo elas ecologia política, geografia socioambiental e geografia física. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar de que forma os estudos dos rios vêm sendo abordados dentro dessas perspectivas, e se isso poderia ser ou não uma tendência importante para os estudos em pesquisas básicas sobre os rios, considerando as mudanças climáticas e as discussões que giram em torno do antropoceno, que não podem descartar nas nossas pesquisas. Na imagem ao fundo, a gente mostra, essa relação da sociedade com os rios. E o objetivo central da nossa pesquisa é traçar um panorama na produção de trabalhos científicos nas áreas de geomorfologia fluvial, nas perspectivas da abordagem de geografia física crítica entre o período de 2000 a 2020. Na metodologia, selecionamos artigos científicos nacionais da Revista Brasileira de Geomorfologia, na Qualis 2 de Geografia, na Revista Brasileira de Geografia Física, na Qualis B1 em Geografia, e selecionamos artigos científicos internacionais da revista Applied Geography, Fator de Impacto 3508. E para a construção das análises, foi construído um formulário com as tabulações de nome, título dos artigos, o ano, o local, o centro acadêmico, o sexo do primeiro autor. E nessa tabulação, a gente escolheu também 3 abordagens, que é a geografia física crítica, a ecologia política e geografia socioambiental. E também as áreas de abordagem, que seriam geomorfologia fluvial, mas também a geografia física no seu entorno ambiental. E a gente procurou uma série histórica de 2000 a 2020. As abordagens escolhidas foram a Geografia Física Crítica, da Rebecca Levy, de 2019, que trata falando que os geógrafos que combinam a atenção crítica às relações sociais de poder com conhecimento profundo de um campo específico das ciências biofísicas ou da tecnologia a serviço da transformação social e ambiental. E isso chamamos de prática intelectual empregadora de Geografia Física Crítica. Para as abordagens de ecologia política, a gente escolheu Leif 2015, que seria o campo no qual se expressam as relações de poder para desconstruir a racionalidade insustentável da modernidade para mobilizar as ações sociais no mundo globalizado para a construção de um futuro sustentável fundado nos potenciais da natureza e da criatividade cultural, num pensamento emancipatório e uma ética política para renovar o sentido e a sustentabilidade da vida. Para a geografia socioambiental, utilizamos a definição do Mendonça 2001, que fala que o envolvimento da sociedade e da natureza nos estudos emanados de problemáticas ambientais, nos quais o natural e o social são concebidos como elementos de um mesmo processo, resultou na construção de uma nova corrente do pensamento geográfico aqui denominado geografia socioambiental.
No primeiro slide dos resultados e discussões, a gente apresenta os artigos analisados entre os anos de 2000 e 2020, que foram um total de 88 artigos. Selecionamos 11 artigos da Revista Brasileira de Geomorfologia, 22 artigos da Revista Brasileira de Geografia Física Crítica, 55 artigos da revista Applied Geography. E no primeiro slide a gente apresenta um gráfico, né, do percentual de artigos selecionados por período, de 2000 a 2020, e a gente apresenta esse total de artigos, são 88 artigos selecionados, e a revista com maior percentual que apresenta as abordagens selecionadas foi a revista Applied Geography, com 2,1%, já as revistas brasileiras de nacionais, a Revista Brasileira de Geomorfologia apresentou 1,9% dos artigos selecionados, se destacando entre as nacionais, e já a Revista Brasileira de Geografia Física Crítica é responsável por 1,5% do total de artigos pesquisados. No segundo slide, a gente apresenta a porcentagem total de artigos selecionados por abordagem. E nas três revistas pesquisadas, a abordagem com maior publicação de artigos é a Geografia Socioambiental, com as revistas nacionais, a Revista Brasileira de Geomorfologia e a Revista Brasileira de Geografia Física Crítica, que apresentando uma porcentagem de 81,8% dos artigos totais, apresentando essa abordagem. Já a revista Applied Geography, no seu total de artigos pesquisados, apresentou um percentual de 71% dos seus artigos totais selecionados. E a Revista Brasileira de Geomorfologia apresentou 18,2% dos artigos com abordagem de geografia física crítica e nenhum artigo sobre ecologia política. Já na Revista Brasileira de Geografia Física, apresentou o percentual de 4,5% de artigos com abordagem de geografia física crítica, ao contrário da outra revista nacional, que apresentou 13,6% das abordagens de ecologia política. Já a revista Applied Geography apresentou a maior porcentagem de artigos com abordagem de geografia física crítica, com 22,6% do seu total, e a abordagem de ecologia política apresentou uma porcentagem de 6,5% do total de artigos. No slide 3, a gente apresenta a evolução anual desses artigos selecionados em cada abordagem, e a gente apresenta o total, né, por revista. E aí o gráfico mostra que houve um crescimento no número de publicações nos artigos das abordagens selecionadas a partir de 2010. E a revista internacional Applied Geography, desde 2000, apresenta publicações com as abordagens selecionadas. E já as revistas nacionais, elas começam a apresentar uma boa quantidade de artigos nessas abordagens a partir do ano de 2009. No slide 4, a gente apresenta a evolução anual por cada abordagem selecionada. E aí a gente consegue ver, né, que a geografia socioambiental, ela apresenta o maior número de publicações, entre outras abordagens, e apresentou uma evolução a partir de 2009, né, como citado no slide anterior. E já a abordagem da ecologia política não apresentou uma constância anual das suas publicações, apresentando destaques em alguns anos, como 2013, e 2011 e 2015. E o mesmo ocorre na abordagem de geografia física crítica, que não houve uma constância no seu número de publicações, porém houve um pequeno crescimento a partir de 2015, onde a sua abordagem surgiu. Já nesse slide, a gente apresenta o total de artigos em cada área, né, que seria a geomorfologia fluvial ou a geografia física em ambiental. E a gente consegue mostrar, né, que os artigos pesquisados eles foram divididos nessas duas áreas e apresentam mais artigos na geografia física ambiental, com maior número de publicações e o maior percentual, né, nas abordagens mostrando processos sociais, né, onde a gente aqui caracteriza pelo vermelho, né, onde apresentou, sim, processos sociais. E já
Aqui a gente mostra a localidade das revistas, né, da nacional e internacional. E aqui a gente consegue mostrar que as localidades identificadas nos artigos, elas foram analisadas em relação aos seus centros acadêmicos, né? E as revistas brasileiras, as localidades mostradas foram selecionados 11 artigos e as instituições com maior número de artigos dentre as pesquisadas foi a Unesp, que apresentou 22,7% do total de artigos. E na Geografia Física, na Revista Brasileira de Geografia Física, foram selecionados, com maior foi a UFC. E na localidade das revistas internacionais, a gente pode ver que a que se destaca como maior artigos selecionados foi a dos Estados Unidos, a do Reino Unido, da Austrália e da África do Sul. E no últimos slides dos resultados de discussões, a gente apresenta aqui um gráfico que mostra o percentual do sexo do primeiro autor, que seria masculino ou feminino, ou não identificado. E a gente consegue ver que a Applied Geography foi a que mais apresentou artigos com o primeiro autor que seja feminino. E no total das revistas selecionadas, os principais autores eram só do sexo masculino. E nas considerações finais, a gente consegue ver que o trabalho ele apresenta uma importância de uma análise crítica dos artigos científicos, mostrando como a geografia física crítica e geografia socioambiental e ecologia política elas vêm evoluindo ao longo do tempo, ao levantarem inúmeras questões, além das abordagens, como as questões de gênero, recorte territorial e questão dos anos, e mostram a construção de uma pesquisa que considera os estudos das paisagens e como elas se apresentam em uma análise do seu contexto socio-histórico, além da sua internação com as questões políticas e biofísicas para a produção dos resultados. E a gente pode ver que a análise feita ao longo da pesquisa mostrou que a revista internacional Applied Geography apresentou o maior número de publicações com as abordagens estudadas. E observou também que o sexo que possui maior predomínio em todas as revistas, como sendo o primeiro autor dos artigos selecionado, é o sexo masculino. E na pesquisa também foi observada que a revista nacional destaca-se no Brasil as regiões nordestes e sudestes em número de publicações, e já na revista internacional podemos destacar que os Estados Unidos com o maior número de publicações. E para que fosse possível fazer essa especificação na revista nacional, essa classificação foi feita com base na localização da instituição, e na revista internacional foi feita com base no país do primeiro autor do artigo. Diante dos artigos que foram selecionados da pesquisa, conclui-se que, em relação à geomorfologia fluvial, observou-se pouca abordagem dentro da geografia física crítica, com mais artigos com viés mais técnicos, falando sobre processos e formas, e também com pouca discussão de seus processos sociais. No mais, observamos que existe uma significativa evolução dessas abordagens estudadas no geral. Aqui as referências utilizadas para o trabalho. E muito obrigada.